Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu me chamo Flora Verilo, sou graduanda da Universidade Estadual de Maringá e pelo curso de Engenharia de Produção, e eu estou aqui para falar um pouco sobre o impacto da atuação dos Engenheiros Sem Fronteiras na região norte do Paraná, aqui no Brasil. Antes de falar do ES, propriamente dito, né, do que a gente faz aqui no nosso núcleo, eu gostaria de abordar um pouco o contexto de onde que surgiu o Engenheiros Sem Fronteiras. Bom, ele surgiu baseado no Médicos Sem Fronteiras, começou lá em 71. Mas a criação, a fundação do ESF, propriamente dito, foi em 82, na França, mais especificamente em Paris. E a partir daí, ele se espalhou pela Europa, veio para as Américas, né, para o continente africano, para a Oceania. E no Brasil, dando um pequeno spoiler, em 2010. Esse mapa eu encontrei no site oficial do Engenheiros Sem Fronteiras, e ele afirma que hoje temos mais de 50 países no mundo inteiro, tendo Engenheiros Sem Fronteiras, fazendo parte da organização, o que é bem bacana. Realmente, o que era só de um país, né, o que era só francês, se espalhou para o mundo inteiro e é bem interessante essa questão. Eu dei um pequeno spoiler, como eu disse. O ESF, ele veio para o Brasil em 2010, sendo o primeiro núcleo dele, o primeiro núcleo aqui dele no Brasil, o núcleo de Viçosa, que é uma cidade em Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. E atualmente, aqui no país, a gente tem aproximadamente 70 grupos, e este número tende somente a crescer. E aqui no estado do Paraná, só para mostrar um pouco onde que vem, onde que está o estado do Paraná, se encontra aqui na região sul do país, nós temos dois núcleos, que seria o núcleo um pouco maior, que é o de Curitiba, até porque ele é a capital do nosso estado, né? Curitiba é a capital do nosso estado, então tem um núcleo um pouquinho maior. E na região norte, temos o núcleo de Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, ou também conhecida pela sigla UEM, que surgiu apenas em 2015. Estamos comemorando, inclusive, 10 anos de existência, com muita alegria e com muito orgulho. E foi lá em 2015 trazido por um estudante na época de engenharia química. E apesar de ter sido fundado por uma professora, orientadora e por este aluno, este acadêmico da engenharia química, hoje a gente se encontra onde a gente tem graduandos na engenharia de produção, da engenharia elétrica, já tivemos colaboração com graduandos da engenharia civil. Então essa troca, ela é bem, de conhecimento, ela é bem rica, ela é bem interessante. Vou falar um pouco dos projetos, como é que a gente aplica esses projetos na prática. Eu gostaria de trazer uma coisa que é sempre passada para a gente pela rede nacional, que é essa visão ODS, essa questão de sempre ter uma ODS para se basear. Todos os projetos que a gente cria nunca eu acho que isso vai ajudar alguém. Não, mas qual ODS que você está usando como base? Qual ODS você acredita que pode te ajudar, que vai te criar uma estrutura mesmo, para você conseguir criar um projeto de extensão bem adequado e, de fato, conseguir auxiliar o próximo, né? Eu sei que ODS é um termo bastante em alta, sustentabilidade bastante em alta, mas, segundo a ONU, vou trazer uma definição da ONU para aqueles que não estão tão familiarizados assim com este termo. ODS são os ODS, as ODS, melhor dizendo, são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz e da prosperidade. Dito isso, o projeto Brinquedos, ele é um projeto que se baseou em duas ODS, a ODS 4 e a ODS 11, que relatam, respectivamente, a questão da educação de qualidade e a questão de cidades e comunidades mais sustentáveis, que tem como objetivo explicar para crianças em vulnerabilidade social conceitos de física, química, matemática de modo didático, lúdico, criativo, unindo assim com materiais recicláveis, unindo assim o conhecimento com essa questão sustentável, com essa visão sustentável. Então,
que é interessante é que parece ser um projeto simples. Ah, nossa, mas qualquer um que não seja na engenharia possa aplicar. De fato, mas como é que você vira essa chavinha estando na graduação de engenharia, né? Isso é bem interessante. Imagino que todos aqui conheçam o experimento do bicarbonato de sódio com vinagre. Eu queria trazer esse experimento para que as crianças aprendessem um pouco mais sobre reação química. Só que a gente tinha essa questão de não querer ficar gastando à toa mais do que necessário, até porque, como uma organização, nossos recursos, uma organização não governamental, nossos recursos financeiros são reduzidos. A restrição de materiais, porque, poxa, por mais que a gente trabalhe com materiais recicláveis, a questão do bicarbonato de sódio, do vinagre, tem que ficar comprando. E não seria sustentável também ficar desperdiçando esses materiais. Então a gente teve que usar o pensamento crítico para essa situação problema. A gente queria fazer uma aula no qual as crianças pudessem entender uma reação química. Para isso, fizemos um experimento, como eu disse, de bicarbonato de sódio com vinagre em uma garrafa caçulinha, que é aquela garrafa pequena. Não sei se vocês têm o costume de beber refrigerante, mas são aquelas garrafas pequenininhas de refrigerante para simular vulcão. Só que como é que a gente poderia fazer isso, reduzindo ali os gastos, mas mantendo ou melhorando o efeito ali para essa reação química, para esse experimento? Então, o que a gente percebeu? Que se a gente usasse a garrafa inteira, caçulinha, o volume que a reação teria que subir até o topo seria grande. A gente teria que gastar muito bicarbonato de sódio, muito vinagre, e não seria, muitas vezes, não teria uma boa reação. Então as crianças não ficariam, nossa, que bacana física, que bacana química, que bacana matemática, sabe? As crianças não ficariam tão interessadas, tão intrigadas nessa questão de, poxa, ciências exatas, entender o que está acontecendo ali dentro. Então a gente usou a nossa cabeça para pensar um pouco e a gente chegou à conclusão de que se a gente cortar a garrafa, pegar a parte inferior e a parte superior e grudá-las juntas, a quantidade, o volume que essa reação teria que subir seria bem menor do que a primeira opção. Com consequência, a gente teria um experimento que precisaria de menos materiais, de carbonato, vinagre, e que a reação seria bem mais interessante para as crianças. E essa parte do meio, para não ficar muito baixo o vulcão das crianças, a ideia foi colocar embaixo, essa parte inferior, criando assim um pouco de altura. Aí elas colocaram, passaram argila, tudo simularam como se fosse realmente um vulcão e conseguiram compreender um pouco melhor sobre química no geral, né? Reações químicas. O Vicente de Currículo foi um projeto que a gente percebeu uma dor muito específica de um nicho que nós estávamos inseridos, que é o contexto universitário, de que, poxa, eu tô aqui para um fim, eu tenho uma finalidade. Então, como é que eu vou me preparar para sair daqui, né? Sair da universidade, arranjar um bom emprego, como é que eu posso aprimorar meu LinkedIn, como é que eu posso melhorar o meu jogo de cintura, digamos assim, na hora da entrevista. E a gente se baseou nas ODS 4, 8 e 10, que também está relacionada à questão da educação, ao crescimento econômico e à redução de desigualdades. Então, na oficina de currículo, a gente trouxe um engenheiro químico formado pela Universidade Estadual de Maringá. Ele prestou o depoimento dele, porque ele já conseguiu trabalhar, né, com diversas culturas, tendo experiência em vários países, como países europeus, países asiáticos e agora países do continente americano. E toda a base de informações que ele nos forneceu, e também no nosso próprio treinamento, porque nós nos treinamos para conseguir aplicar esse projeto a outros, a gente fez esse projeto, né, com todas as informações fornecidas, tendo a importância da identificação com a cultura do local de trabalho,
o que as empresas buscam nos candidatos atualmente, né, principalmente focado na questão de soft skills, mudanças de IAs, né, o que que as IAs trazem no mercado e como é que a gente pode usar isso a nosso favor em plataformas especialmente como o Goop, até mesmo como o LinkedIn. E a definição, como eu disse já das soft skills, mas a definição e valorização dessas soft skills e hard skills, porque muitos de nós, universitários, não conhecíamos o que era uma soft skill, o que é uma hard skill, e como é que a gente pode usar isso no LinkedIn, como é que a gente pode usar isso no nosso currículo para aprimorá-los. Perdão. Dito isso, no final do nosso projeto, a gente aplicou um questionário, nem todos responderam, mas aqueles que responderam, eles responderam de maneira muito positiva. E dentre das perguntas que nós perguntamos, se este projeto fosse repetido barra replicado, quanto que você recomendaria a um amigo? Sendo zero péssimo, não recomendaria de jeito nenhum, e cinco excelente, super recomendaria. A média desse gráfico seria 4,6, o que a gente leva como satisfatório. E um outro projeto seria o Testando Saberes. Esse projeto em si, ele não foi aplicado ainda, ele vai ser aplicado. Então, a ideia seria auxiliar a melhor idade com o apoio da Universidade Aberta à Terceira Idade, que é um órgão da própria UEM, que a gente chama de UNAT, em questões de educação financeira. E ele, basicamente, ele ensina o uso do Excel para garantir decisões relacionadas à educação financeira para a terceira idade. Então, não estou equivocada. Não é isso mesmo. O primeiro módulo seria relacionado apenas à educação financeira, conceitos básicos da educação financeira. O segundo, a introdução ao Excel. E os outros dois, como é que a gente aplica o Excel para resolver essa questão de gastos e educação financeira na nossa vida. E a gente viu que este público tinha uma dor muito específica, de ter até o interesse em aprender o Excel, até o interesse em aprender a mexer em aplicativos, softwares, mas nada extremamente elaborado, mas se dá para valorizar, se dá para aprimorar, né, melhor dizendo, essas habilidades, por que não? A gente viu que eles tinham interesse, eles tinham essa habilidade, por que eu não aprendo? E a única coisa que estava impedindo eles era justamente alguém que pudesse ensiná-los. Então, apesar de ser um projeto que ainda não foi finalizado, a entrega deste está agendada para o final do ano, com perspectivas bem positivas e resultados que nós esperamos que todos, pelo menos a maioria, né, dos interessados, candidatos a este projeto, consigam entender conceitos de educação financeira aplicados no Excel. Dito isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e falar um obrigada aqui do Brasil, porque afinal de contas, a gratidão também é sem fronteiras. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.